Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui, gravando um vídeo, um estudo da Palavra do Senhor Deus. E hoje o título desse nosso estudo é Homossexualismo à luz da Bíblia. Homossexualismo à luz da Bíblia. Gênesis 2, verso 4, diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Verso 18. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que esteja ou que seja semelhante a ele. Esses dois textos que eu li aqui brevemente, também muito conhecido, é o relato da criação do homem, né, do ser humano. Deus criou o homem, versículo 4, e eu já pulei para o versículo 18, onde diz que a primeira frase que Deus usa na criação, que não é bom, né? Na sequência da criação, não é bom. Tudo era bom. Criou os céus, criou o mar, criou o sol, tudo é bom. Primeiro dia foi tudo bom. Segundo dia, viu Deus que era tudo bom. Mas aqui ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então começa dizendo: vou fazer então uma auxiliadora, uma ajudadora, uma adjutora. As versões mais antigas falam assim. Então eu quero fazer esse estudo aqui com muita cautela, porque é um assunto bastante difícil, que gera muita controvérsia, muitas brigas, muitas confusões, muitos atritos. E eu quero dizer o meu profundo respeito pela comunidade LGBT. Agora está mais extenso, né? LGBTQI, alguma coisa assim. Meu profundo respeito a essas pessoas, homens, mulheres, né? Tanto o homem homossexual quanto a mulher homossexual. Homossexual quer dizer homo de igual e sexual do mesmo sexo, pessoas que se atraem pelo mesmo sexo, né? Não o sexo oposto, né? Portanto, hétero quer dizer diferente, sexual, ou seja, se atrai pelo sexo oposto. E sem depreciação, sem pejorativismo, sem nada disso. Então, somente à luz da Bíblia explicar a relação Deus, Bíblia e homossexuais. E explicar algumas nuances aqui, dar algum entendimento para que as pessoas entendam por que a Bíblia condena e o que acontece com essas pessoas, por que elas são assim, né? Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Eu não vou ficar lendo muitos versículos, para não ficar muito extenso esse vídeo, meus vídeos estão ficando muito extensos, e às vezes as pessoas não têm muita paciência de assistir uma hora de mensagem e tal e tal. É mais fácil assistir episódio dos Vikings, né? 40 minutos, 45, assistir 6, 7, 8, 10 episódios de... enfim, qualquer série aí. Mas uma mensagem de uma hora, meia hora, 40 minutos, já pesa um pouco. Pois bem, vamos lá. Então, em Gênesis 2:4, da criação do homem. E a primeira coisa que Deus fala que não é bom foi justamente essa, de que não era bom que o homem estivesse só. Alguns que são militantes dessa questão LGBT, que são realmente críticos do cristianismo, do evangelho, ao evangelho, eles dizem que, bom, se não é bom que o homem esteja só, é interessante também que o homem esteja com alguém, ou seja ele homem ou seja uma mulher com mulher. Eu estudei, eu pesquisei algumas coisas, há algum tempo já vem feito fazendo isso, e as pessoas às vezes elas pegam esse texto e falam: não é bom que o homem esteja só, ele deve ter alguém, seja do mesmo sexo ou não. Mas note bem aqui, não é bom que o homem esteja só, farei para ele um auxiliar. Farei para ele um igualzinho a ele. Não, farei para ele uma auxiliadora que esteja com ele, que seja idônea, etc. Bom, aí alguém vai dizer, mas é pela questão da procriação. Porque na frente vai dizer: crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitar, etc, etc. A união do homem macho e da mulher, a fêmea, evidentemente, devem ocasionar a procriação.
A lei aqui era esta: crescei e multiplicai. Já falei aqui há poucos vídeos atrás que a revelação bíblica ela é progressiva. Você vai ter não só o sola escritura, mas você tem que observar o tota escritura. Não só o sola, mas toda a escritura, para você entender um contexto por um ângulo de um contexto maior. Aí você consegue compreender as situações bíblicas. Então, alguns militantes pegam isso aqui e falam, não, é para que o homem seja só. Se ele está com alguém, se ele ama, e Deus é amor. Se Deus é amor e as pessoas do mesmo sexo se amam, então estão em acordo, estão tudo bem, não há problema algum. Frisando, não estou dizendo das pessoas, estou dizendo da atitude do pecado em si. Eu vou explicar no correr dessa mensagem. Tenha um pouquinho de paciência, ouça até o término, para você depois fazer as suas conclusões, né? Então, no versículo 24, ele diz assim: deixará, por essa razão de ter feito da mulher o homem, etc e tal, para ser seu auxiliar, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, deixará a sua casa, deixará a sua parentela e vai se unir à sua mulher, e ambos serão apenas uma carne. Como que vai unir o seu homem para ser o homem com o homem para ser uma carne? Não tem. É unir a sua mulher. Alguém que é militante, alguém que é homossexual, alguém que é contra o evangelho pode dizer, bom, eu não creio na Bíblia, a Bíblia para mim não significa nada, é irrelevante, é um direito seu, totalmente pleno e seu. A Bíblia não me diz respeito, ela não é para a minha vida, não tem nada com isso, é um direito seu. Sendo direito nós, cristãos, dos que conhecem a Bíblia, que temem ao Senhor Deus da Bíblia, que anunciam a Bíblia, de dizer, sim, é pecado. E a Bíblia condena. Mas vamos lá. No capítulo 19 de Gênesis, nós temos do versículo 1 ao 29, a passagem da destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Tem mais duas cidades, Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Mas Sodoma e Gomorra, as que estão em destaque, foram visitadas por dois anjos. Um anjo ficou com Abraão, Gênesis 18, que é uma teofania, né? Jesus ali, o anjo do Senhor, pré-encarnado, o Senhor Jesus. Muitos teólogos entendem isso, eu também entendo que sim. Dois anjos vão para Sodoma e Gomorra, encontram Jó na entrada, na porta da cidade, e Jó, naquela praça, eles queriam ficar, os anjos, vão ficar aqui, não, entra para minha casa, vou fazer um jantar para vocês, vou preparar alguma coisa para vocês comerem, sabendo da situação da cidade, sabendo da promiscuidade, da devassidão que havia na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, ele coloca então os dois para dentro da sua casa e prepara um jantar. Na sequência, homens jovens e novos moços chegam na porta da casa de Ló e pedem para que Ló ponha para fora aqueles dois homens para que eles o conheçam, aquele verbo que eu falei de relação sexual. Eles querem ter relações sexuais com aqueles dois homens, com aqueles dois moços, que eram anjos. E Ló, numa loucura, ele diz, não, eu tenho duas filhas aqui virgens, eu ponho para vocês. Jó sai, fecha a porta atrás de si e fala, eu tenho duas moças virgens aqui, donzelas, eu deixo vocês fazer o que vocês quiserem com ela, mas não toquem no moço nas minhas visitas, não façam isso. E eles furiosos, né, aquela devassidão toda, aquela depravação toda, eles furiosos remetem contra Ló, e os anjos então, da parte do Senhor Deus, com a autoridade do Senhor, eles fazem com que aquela multidão ali fique cega, tateando e procurando a sua né, ficaram cegos. E os anjos falam assim, vamos destruir Sodoma e Gomorra. Tem alguém mais que possa ser, que você queira que saia? Sei lá, seus genros e tal, as moças tinham namorado. Ló vai lá falar com eles, não, isso é bobagem, isso é loucura da sua cabeça, zombaria essa para eles. E zombam de Ló. Não acreditam na mensagem de Ló. Então, os anjos saem, e vocês conhecem a passagem, não vou entrar aqui em todos os detalhes. Né, a mulher de Ló olha para trás, ela é transformada em uma estátua de sal, e a cidade de Sodoma e Gomorra é destruída. Os defensores de uma outra tese, diz assim, que a cidade foi destruída por causa do pecado dela, que foi a falta de hospitalidade. Eu vi também um pastor uma vez pregando sobre isso daí, dizendo da situação aqui, que realmente era isso. Você vai ver na Wikipédia, na internet, falando a mesma coisa, que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a falta de hospitalidade. Pois bem, se você observar bem, do versículo 1 ao versículo 5 de Gênesis 19, de 1 a 5, todos, jovens e velhos, querem abusar das visitas de Ló. Do versículo 7 ao versículo 6, entre os 6 e 7, Ló chama os irmãos, chama-os de irmãos
E eles, enfurecidos, vão contra ele. Não que você... Quem te colocou como juiz aqui conosco, para ser juiz aqui? Você é um estrangeiro que veio aqui agora quer ser juiz em tudo? E alguns até apontam a dificuldade das pessoas se preocupar com a depravação de homossexualismo, etc e tal ali, e esquecem do que Ló fez. Bom, tem 2 filhas virgens aqui, pode estuprar ele até não querer mais, que tá tranquilo. Lá em Juízes 19, também você vai ter uma passagem onde uma mulher, ela é estuprada até a morte. Ela é realmente, na verdade, arrebentaram com ela. Destruíram aquela mulher, né? Depois você lê lá em Juízes 19, né? Eu disse que são muitas nuances, muitos textos, eu não quero ficar citando todos. Mas aqui, a questão de Ló aqui e Sodoma e Gomorra, realmente eles tinham essa dificuldade na hospitalidade, porque chegou alguém que queriam violentar, que hospitalidade que pode ter nessa? É evidente que não tem. Mas eles podiam apenas, sei lá, matar, apedrejar, colocar para correr, fazer alguma coisa, pregar uma peça, enfim. Mas eles queriam abusar sexualmente. Era isso que eles queriam fazer. Tanto de onde vem a palavra sodomia. Sodomia. Observe comigo. 2 Pedro 2, eu vou ler esse texto, esse aqui eu vou ter que ler. 2 Pedro 2, 1. Vou ler alguns versículos, talvez até o 10. 2 Pedro, capítulo 2. Oh, meu Deus, quando eu estou com pressa aí que não acha. Segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ler aqui, ó. Fala sobre falsos mestres, e aqui ele vai dizer algumas coisas. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinagem. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno. Prendeu os concorrentes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a ruína completa, tendo-a posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Vivessem impiamente. Não é só questão de não ser hospitaleiro, mas a vida ali era de impiedade. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertino daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Vou parar aqui. Então aqui está bem claro que as cidades de Sodoma, Gomorra, elas eram realmente cidades ímpias, homens libertinos, pessoas libertinas, seres realmente depravados. Então, Judas 1, só tem um capítulo, né? Versículos 5 a 7. Judas 1, versículo 5, versículo 7, olha o que diz. Judas 5, 7. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza,
foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então a questão ali de Gênesis, Deus não fez a mulher para que completasse o homem que estava só, dando aqui um legado, dando aqui uma legalidade para que, se é para não estar só, então que ele pode estar com alguém do mesmo sexo, no sentido de ser companheiro, de ser marido, um homem com homem, e mulher com mulher. A Bíblia não diz isso. Farei uma auxiliadora, uma ajudadora. E o homem vai deixar a sua casa e vai unir a sua mulher. Deixará o seu pai, sua mãe e vai unir a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Esse é o projeto original de Deus. Mas, vamos agora para um outro ponto que muitos também pegam, e eu já vi os defensores militantes dizerem que esse ponto de Gênesis, não, é para não ficar sozinho. Já que não vai ficar sozinho, seja com um homem, com uma mulher, com mulher, tá certo. Não. O texto de Sodoma e Gomorra, eles dizem, não, ali é questão da hospitalidade. Ficou bem claro em Pedro e em Judas que a questão ali realmente era de depravação, era de libertinagem, era de carnalidade, era de podridão de pecado. E Deus destruiu aquela cidade. E tem outro texto, é bastante extenso, e eu não vou ler todo ele. Eu vou ler apenas um versículo e vou comentar alguns aqui. Levítico 18, 22. Bastante conhecido. Levítico 18, 22. Tem muitos outros textos, muitos outros versículos, mas o tempo não vai permitir eu fazer a leitura extensa desses todos eles. Olha bem o que diz em Levítico 18, 22. 18, 22. Não, eu estou em Êxodo. Levítico. Olha o que diz. Não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher, é abominação. Se você vai observar alguns nas suas falas, dizem assim, bom, aqui não é a questão que era proibido ser homossexual. Aqui a questão não é não deitar com o homem, a questão aqui era a idolatria. Você não podia fazer ali uma relação homoafetiva, ou ter uma relação homoafetiva, relação homem com homem, por exemplo, como se fosse mulher, por causa do contexto aqui, que é uma questão de culto. A questão aqui é o culto. Então, a questão aqui era a idolatria. Se você fosse porque existia na época nessa ocasião e depois também, as questões dos cultos das prostitutas e prostitutos cultuais. Eram pessoas que faziam seu trabalho aos deuses pagãos, aos ídolos, e tinham ali um momento de orgia. Normalmente era muita orgia entre os sacerdotes, entre os iniciados e assim por diante. E alguns defendem, bom, aqui não está falando que é pecado ser homossexual, aqui é o pecado da idolatria e a homossexualidade para a idolatria. Mas note comigo aqui, que aqui uma relação grande, leia depois Levítico 18. Os versículos 1 fala assim, o Senhor disse a Moisés, 2, fala aos filhos de Israel e diga, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se fez na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde estou levando, eu estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Então, presta bem atenção. Eu já vi pessoas defendendo que esse texto aqui era a proibição de ter uma relação homoafetiva na questão contextual de culto, sendo um culto idólatra, não um culto ao Senhor Deus, Jeová, Javé. Só que aqui o Senhor está dizendo, olha, eu tirei vocês do Egito, onde tinham essas práticas, e estou levando vocês para uma terra que tem essas práticas. E eu não quero que vocês façam essas práticas. Vocês vão viver uma vida diferente do que vocês viviam e do que aqueles que estão hoje lá na terra vivem. Moisés está aqui escrevendo esses livros do Pentateuco na entrada de Canaã. Olha bem, observe. Verso 4. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de você. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Guardar não somente em culto, viver nele, andar nele, caminhar nele. Aquele que os guardar, viverá. Não é a questão apenas de culto. Olha comigo o versículo 27 desse mesmo capítulo 18. Olha. Depois você lê todo ele, tá, gente? Eu estou fazendo isso aqui para ganhar tempo. Porque os moradores dessa terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações e a terra se contaminou.
Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por ter se contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, preste bem atenção. O Senhor está trazendo o povo do Egito, passou pelo deserto, e agora vai entrar numa terra que ele prometeu que eles entrariam. Mas essa terra era habitada por pessoas que tinham costumes abomináveis. Versículo 30 fala, costumes abomináveis. Presta bem atenção no versículo 26, 27 e 28 desse capítulo. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações que o natural da terra, ou seja, dos cananeus, nem o estrangeiro que peregrina entre eles, porque os moradores dessa terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações e a terra se contaminou. Então, o Senhor estava expulsando eles por causa da sua impiedade, não só homossexualismo, idolatria, o paganismo de forma geral, sacrifício a demônios, sacrifício de filhos, sacrifício de todo tipo de coisas que não ao Senhor. Entre essas coisas, essas práticas também. Então, não está dizendo aqui em Levítico 18 apenas para uma questão de culto. Se não for cultuar um Deus pagão, não há problema em ser homossexual, ter relações homoafetivas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aqui há um bojo de coisas que desagradam o Senhor, entre as quais a prática homossexual. Muito bem. Observe comigo o que diz a palavra do Senhor em Romanos. Até agora eu falei da lei, né? Eu falei em Gênesis, falei em Levítico. Então, e agora nós vamos falar um pouco em Romanos. Observe o capítulo 1 e o 24. Romanos, capítulo 1, verso 24. Romanos, capítulo 1, versículo 24, diz assim: Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma também, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Vou parar aqui. E também já vi a defesa de alguns dessa militância dizerem que Paulo está tratando da mesma situação de culto. É porque eles começaram a idolatrar. Se você voltar aqui nos versículos, você vai ver que eles começaram a honrar mais a criatura do que o Criador. E começaram a adorar aves, répteis, animais quadrúpedes, etc. E todo tipo de situação contrária à vontade de Deus. E então tem a prática homossexual nesse bojo. E é por essa razão que, que Paulo está combatendo não diretamente a prática, mas a questão da idolatria e do culto a deuses que não o Senhor. Mas observe com bastante atenção, e eu preciso que você fique bem atento, porque, na verdade, é assim, você vai conhecer pessoas, ou conhece pessoas, né, conheceu ou conhece, que dizem assim, pessoas sadias, pessoas boas, mente boa, pessoas de uma moral assim, socialmente falando, ilibada, pessoa não deve nada para ninguém, pessoa honesta, porque existe um preconceito muito grande. Nosso país, nossa nação, a América Latina é uma região muito... tem essa situação de preconceito, é preconceituosa mesmo, aos extremos. Tanto que se você, como eu tenho netos, né? Se o meu neto chegar em mim, eles são bem pequenininhos, mas se chegar em mim e disser assim, vamos supor que eles tenham 10 aninhos, 10, 9 aninhos. O meu neto chega e me fala, vô, eu também estou no jiu-jitsu, né? Eu pratiquei jiu-jitsu, o pai dele também. Vô, eu estou no jiu-jitsu, poxa, meu pai me deu um kimono, estou aprendendo armlock, estou aprendendo
mata-leão. Poxa, que legal. E a minha netinha chega e fala, o meu pai também me colocou no jiu-jitsu. Poxa, que legal. Tô lá fazendo uns rola lá. Rola é a luta de jiu-jitsu. Tô fazendo lá, tô aprendendo um golpe na lapela, não sei o quê. E a mesma netinha chega depois e fala, o meu pai também me colocou no balé. Poxa, que legal, colocou no balé. Agora eu sei fazer padedê, é a única coisa que eu sei o nome. Sei fazer padedê, etc. Puxa, que legal. Aí o meu neto chega e fala, o meu pai também me colocou no balé. Pronto, azedou a marmita. Porque nós somos preconceituosos, né? Porque nós associamos isso. E por ser preconceituoso, a nação, o povo, a sociedade, muitas coisas erradas são apresentadas. Eu vou falar já de Romanos. Mas observe, eu conheço pessoas que disseram assim, pessoas já adultas, de minha idade, um pouco menos, um pouco mais, disseram assim, olha pastor, eu nunca tive desejo por pessoas do sexo oposto. Eu nunca tive desejo por pessoas, até tentei, até namorei, eu fiz de tudo, mas não consigo. E outros que sentem asco mesmo, ojeriza mesmo. Assim como o heterossexual não concebe a ideia de tocar no mesmo sexo, da pessoa do mesmo sexo, o homossexual ele não concebe a ideia de tocar no sexo oposto. É um negócio assim que, em alguns casos, eles são bastante... E tem várias nuances nisso daí, né? Um dia eu conversei com uma amiga, ela é homossexual, e a avó dela levava ela para o culto, ela é criança, né? E ela me disse, olha, eu nunca tive desejo. E ela falava com toda certeza, eu quis, eu orava até. Jovem, 10, 11, 12 anos, menina, mas eu nunca consegui. Eu nunca tive desejo por pessoa do mesmo sexo. Como explicar? Já vou voltar para Romanos, não esqueça. Como explicar se Deus fez macho e fêmea e Deus não criou um terceiro sexo? Como há tantos homossexuais e que dizem, e que são sinceros, porque alguns você tem 40 anos, ele se descobre homossexual, eu sou homossexual. Deixei com o particular dele. Mas você conversa com pessoas que vão dizer, não, eu fui violentado quando jovem, eu só fui criado por mulheres. E eu conheço um rapaz que é da enfermagem, né, eu também sou técnico de enfermagem, conheci muita gente muito boa, homossexuais, porque as pessoas também fazem esse preconceito, eles acham que porque é homossexual é uma pessoa má. Não é, gente, não é. São pessoas amáveis, admiráveis. Você vai encontrar nas artes, nas músicas. Lembra de Freddie Mercury? Que o voz que ele tinha? Tem um moço, eu não tenho visto ele mais, chama-se Edson Cordeiro, canta que é uma maravilha. Homossexual não é questão de ser que ele... Entendeu? As pessoas associam assim, bom, ele é homossexual, é tão bonito, é homossexual. Mas tem que ser feio para ser homossexual? Ele é uma pessoa muito amável, uma pessoa educadíssima, mas é homossexual. Tem que ser, um educado tem que ser... Muito pelo contrário, eu conheço pessoas de um cabedal cultural estrondoso. Pessoas muito intelectuais, inteligentes, pessoas... né? Então, como explicar isso? Ele nasceu assim, ele nunca se reconheceu, vamos falar de homem, né? Ele nunca se reconheceu do sexo masculino. Desde menininho, quando tinha um pouquíssima idade. Tinha uma outra moça também que trabalhava comigo, uma outra. E ela começou a conversar comigo e dizer assim, olha, eu não consegui, eu tentei, de criança, nunca teve um momento na minha vida que eu me vi como mulher. Nunca. Eu perguntava para essa minha outra amiga, a primeira da história, que orava com a avó dela, por que uma mulher sai com uma outra mulher que se veste de homem, se porta como homem, põe hormônio, tira os seios, usa barba, né, por causa do hormônio, e se ela gosta de mulher, por que ela quer uma mulher que se parece com um homem? Porque já não sai com um homem. Ela não sabe explicar, né? Aí tem um LGBT, o L, que é uma coisa, G é outra, eu não vou lembrar todos agora aqui. Aí tem o cis, ela explicou mais ou menos, não faz muito tempo, isso eu já não recordo. Eu nem estudei muito por esses detalhes, porque o interessante aqui é dizer o que acontece porque eles são assim. E como é que nós temos que tratar como igreja. Como temos que aplicar a palavra de Deus. Voltando. Eu tenho um sobrinho neto, que ele é homossexual. Ele é filho da minha sobrinha. Meu sobrinho neto. Homossexual, assumido, mora com um homem e tudo. Eu conheço pessoas que depois de um tempo, né, não sei como é que funciona isso, depois de um tempo descobriu homossexual, cada um tem uma situação. Bom, e você vai ver
A pessoa dizer assim, olha, ele optou. A pessoa optou, a sua opção sexual. Eu discordo disso, é um particular meu. Eu não creio que alguém opta por ser homossexual. Até porque eu não optei por ser heterossexual. Eu sou heterossexual. Outros vão dizer assim, não, tem que usar, outros até cristãos vão dizer assim, teve até uma polêmica há uns tempos atrás sobre a cura gay. Tentaram sair com um negócio da cura gay, que isso, que aquilo, e tal. O que tem ocorrido muito hoje é que uma militância gay, LGBT, confronta os cristãos, confronta os evangélicos, e fica aquela briga. E nós queremos direitos iguais, aí eles pedem direitos que são, na verdade, desiguais. Aí já parte para um princípio, uma situação política, uma questão social, né, sociopolítica e tal, já é uma outra situação. E começa aquela guerra. Não, nós temos que destruir a família, não. Eu gostava muito daquele rapaz que faleceu já faz um tempo, é o Clodovil. Eu achava ele muito inteligente, gostava muito de ouvir as suas entrevistas. E ele dizia assim, olha, eu sou gay, mas eu não me orgulho disso, eu não levanto a bandeira, não faço militância, eu sou assim, e lembra que eu sou assim, que eu quero que você me aceite ser assim, eu apenas quero que você me respeite, e é isso. Né? Nós seremos iguais quando respeitarmos as diferenças. Nós seremos iguais quando respeitarmos as diferenças. Agora, respondendo a pergunta, já vou para Romanos, para nós concluirmos aqui. Como que eu explico? Se eu particularmente não acredito que alguém vai optar por isso, para sofrer preconceito, sofrer para chegar nos pais, para contar. Muitas vezes, esse rapaz que eu te falei agora há pouco, né? Comecei a falar dele. Ele falou assim, eu nunca fui estuprado, violentado quando criança. Eu não fui criado com um monte de mulher, muito pelo contrário, eu fui criado com irmãos que são seguranças, são policiais. Nunca sofri nenhum tipo de abuso e eu nunca me vi como homem. Aí você tem aqueles que vão fazer, que são, né, transexuais, outros que vão fazer shows, drag queens, cada um tem um estilo de vida ali e tal, e nós temos que respeitá-los todos, nós falando de crentes, igrejas, servos de Deus, respeitá-los todos. Mas dizer que eles estão optando por isso, eu acho que é difícil alguém optar por uma situação onde vai sofrer preconceito, vai sofrer violência. Violência. Uma moça homossexual, um rapaz homossexual andando numa avenida, numa rua, alguém vem com uma barra de ferro e lhe arrebenta o crânio. Joga álcool e ateia fogo, gasolina ateia fogo. Não, isso é absurdo, né? Um cristão jamais vai pensar, um cristão verdadeiro, lavado e remido, nascido de novo, jamais fará isso. Jamais. As grandes dificuldades é que muitas vezes eles entram em igreja, esse pessoal que tem essa situação afetiva, e por causa de um outro pastor, supostamente pastor, falou e ofendeu-os, então eles vão e começam a beijar, começam a agarrar e fazer coisas que não deveriam. Pegam elementos da religião, inclusive de católicos, e fazem ali coisas que não deveriam. Né? Então, lembra, nós seremos iguais quando respeitarmos as diferenças. Essa frase é minha mesmo, nunca ouvi ninguém falar isso. Um dia eu estava escrevendo e surgiu essa frase. Porque se eu respeito você como homossexual e você me respeita como heterossexual, eu respeito você como espírita e você me respeita como evangélico, como cristão, nós vamos viver bem. Vamos ter pontos de divergência. Respondendo, como que eu entendo que alguém nasceu? Se a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, como que eu posso aplicar isso? Só tem uma resposta, e eu busquei muito tempo essa resposta, pesquisei, estudei faz tempo. Isso aqui vai ser um vídeo bem simples. Posso responder perguntas em outros vídeos mais profundos, mais elaborados. Tem uma questão na nossa teologia, principalmente de linha reformada, que nós chamamos de depravação total. Se eu negar que alguém não nasce gay, eu estou negando a depravação total. Não que Deus o fez um terceiro sexo, mas lembre-se, depois da queda do homem em Gênesis, a humanidade caiu e a depravação foi total. Atingiu todas as áreas da nossa vida. Não total no sentido de que o homem possa fazer todo o mal que ele é capaz de fazer, porque Deus ainda tem a graça comum que segura que o homem faça todo o mal que ele possa fazer. Mas nesses últimos tempos, pois é, porque são os últimos tempos, o amor vai esfriar, e então, esfriando o amor, aumentando a iniquidade, a situação que está o planeta. É o caos que está o planeta. Então, a depravação total faz com que alguém seja homossexual. Mas não só homossexual. Adúltero, etilista, drogadício, idólatra, glutão,
né? Mentiroso, feiticeiro. Então não é o pecado, eu já expliquei há poucos dias que existe sim pecadinho e pecadão, há diferença de graus de punição, como há diferença de graus de premiação, e a diferença, em Levítico fala que o pecado de homossexualismo é abominação. O homem ter relações com o animal, o bestialismo, a zoofilia, é chamado de confusão. Em Levítico vai falar para não ter relação com a enteada, com a sogra, com a nora, vai falar tudo isso daí, né? O que é o pederasta? É o homem que tem relações com o menino. A cultura romana apoiava isso. Em Roma apoiava que os homens fossem homossexuais para que na batalha se defendessem, um apaixonado pelo outro, vai lutar até a morte pelo seu companheiro, né? Então, a depravação total faz com que o homem peque. E ele não é homossexual porque ele nasceu assim, feito por Deus. Ele nasceu assim por causa da queda do homem, né? Uns vai para o homossexualismo, outros vai para droga, outros vai para ser traficante, bandido, perigoso, matador. Uns vão ser os Hitlers da vida, os Mussolini da vida aí. Outros vão ser déspotas, como eu falei, e outros vão ser de uma outra forma, mas é por causa da depravação total. Lembra que eu falei toda escritura e não somente só a escritura? Toda a escritura? Observe agora Romanos. Nós vemos Romanos 1 e 24, e 25, 26 em diante. Mas note Romanos 1, do verso 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Então, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade. Não é contra o homossexualismo, é contra toda a impiedade. Nós temos preconceito muitas vezes contra o homossexual, mas não temos preconceito contra o adúltero. Principalmente se esse adulto for do sexo masculino. Porque se for mulher, isso aí é... Se for homem, olha o garanhão aí, ó. Esse daí é... Né? E temos preconceito com o homossexual. Isso é uma bobagem muito grande. Então, o texto está dizendo aqui, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, não só o homossexualismo. E continua. E vai seguindo aqui. E vai dizendo. Aí quando chega no versículo 22, diz assim: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelo desejo do coração deles, para desonrarem seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram entregou as paixões vergonhosas. E aí ele fala, e até as mulheres trocaram o uso natural, cometendo torpeza. E os homens também, homem com homem. E vai dizendo aqui por quê? Porque todos pecaram. Olha só o que diz em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 23, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha bem, se eu não entender que pessoas boas, sinceras e honestas, que são pessoas formidáveis, são pecadoras, independente, né, do que elas façam, o seu pecado não vai definir você. Olha, ele é homossexual, então ele é um bandido. Não. Existem homossexuais que são bandidos, são realmente prostitutos, são pessoas voltadas para a droga. Como existem heterossexuais que são da mesma forma terríveis. Isso não define. O que eu tenho que dizer aqui, pelas Escrituras, é que o homem é um pecador e precisa de Jesus, seja ele hétero, seja ele homossexual, seja ele uma pessoa voltada para a bebida ou para as drogas, ou para uma pessoa que é uma pessoa que come demais, é um glutão. As pessoas desprezam esse tipo, e é sério isso. O que é uma glutonaria? Você come além da satisfação. Já comeu, está satisfeito, não está precisando, mas quer comer. Está entendendo? O homossexual é um ser humano que muitas vezes está sofrendo, não entende aquilo. Uns não querem saber de Deus e outros querem. Uns realmente querem viver para Deus. E pode um homossexual ser salvo? É evidente que pode. Pode um homossexual viver para Cristo, viver para Deus, mesmo que ele não consiga relacionar-se com a pessoa do sexo oposto? Claro que pode. Vamos analisar uns 2 textos aqui, depois eu volto a falar disso. Mas não esqueça, a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade.
Observe comigo 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 9 a 11. 1 Coríntios 6, capítulo 9, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, diz assim: Ou vocês não sabem que os injustos hão de não herdarão o reino de Deus? Não herdarão. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais. Algumas versões falam homossexual ativo e passivo. Algumas versões falam assim: efeminados, homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eram assim. Então você que quer servir a Cristo, você tem pessoas sofrendo, gente. Entram em depressão, se matam. Se matam. Tem pessoas que são realmente homossexuais, creem em Jesus Cristo, querem servir Jesus Cristo, mas não tem uma instrução, não tem um pastor, não tem alguém que chegue nele e diga: olha, você pode ser salvo em Cristo Jesus, desde que você crê em Jesus Cristo com todo o seu coração, na obra na cruz, que ele fez na cruz, que ele realmente perdoa seus pecados, confesse com a sua boca mesmo ali, vive para ele. Claro que você vai ser salvo, você será salvo, crê em Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15, a parte final. Mas como? Porque alguns dizem assim: olha, era um espírito maligno que estava em mim, agora estou liberto. Há casos e casos. Analisando cada caso, você vai observar que há pessoas que tinham todo aquele trejeito e, ao serem convertidos ao Senhor Jesus, continuam com alguns dos mesmos trejeitos. Não todos. Não aquela coisa escandalosa, maquiagem e tal, tira tudo. Mas vai ter aquele jeitinho, vai ficar muitas vezes. E outros, se ele não contar, você não sabe. Ah, eu tive uma vida de 20, 30 anos, não sei, não conto, ninguém sabe. Tem moças que ficam totalmente com aquele jeito feminino, delicado, etc. Outras continuam com um jeito mais rústico de homem, mas salvos em Cristo Jesus. Como? Será que eu tenho que fazer a cura gay, fazer uma regressão, uma psicologia? Nada disso. A psicologia diz: você precisa se aceitar. Muitos têm uma situação dessa, às vezes, por causa de uma vida, às vezes mesmo por causa de viver com muitas mulheres, ele tem um jeito mais delicado. Não que ele seja, mas por causa do bullying, por causa de alguma situação dessa, ele vai buscar os seus refúgios em meios LGBT, por exemplo. Numa boate, como é que chama? Balada, né? Balada LGBT. Aí conhece alguém que fala: você tem que se soltar, você tem que sair do armário. Aí começa aquela situação toda. E muitos estão angustiados, estão agoniados, estão querendo um encontro com Cristo, querem viver para Deus, querem saber como vão viver a eternidade, porque aqui é uma coisa, meu querido. E a eternidade, como é que vai ser? Aqui você vai viver 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos. 80, 90, mas vai partir. E aí? Nós lemos que devassos, que avarentos, que roubadores, que adúlteros, homossexuais não herdarão o reino de Deus. E se não vão herdar o reino de Deus, os nomes deles não estão escritos no livro da vida. E se não estão escritos no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20, verso 15. Leia do 11 ao 15. Mas note bem agora o que eu vou dizer. Gálatas 6, 19. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Gálatas 6 não, Gálatas 5, perdão. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções invejosas, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Deixa eu falar uma coisa bem certa aqui.
Nesse capítulo 5 de Gálatas 19, se você ler um pouquinho antes também, você vai ver eu falar sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. E as obras da carne, o que é a obra da carne? O homem carnal, caído em pecado, ele pende para as coisas da carne. E a inclinação da carne, fala em Romanos, é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Mas quando você está no Espírito, quando é que eu estou no Espírito? Quando eu nasço de novo. João 3 deixa bem claro que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino, ele não pode entrar no reino de Deus. E se ele não é nascido de novo, ele não é nova criatura, conforme fala em 2 Coríntios 5,17, nova criação. E se ele não é nova criação, nova criatura, ele não é filho de Deus, conforme fala em João 1, verso 12. E se ele não é filho de Deus, ele é filho das trevas. E se ele é filho das trevas, ele não tem o nome no livro da vida. E se não tem o nome no livro da vida, vai para o inferno que arde com fogo e enxofre, o lago que arde com fogo e enxofre. Seja heterossexual, seja homossexual, seja bom marido, bom pai, honesto, decente, não confessar Jesus Cristo, os seus pecados, não confessar Ele como Senhor da sua vida, crer de todo o coração, confessar com a sua boca, não será salvo. A questão aqui não é se você é homossexual ou não. A homossexualidade, o homossexualismo, ele é apontado muitas vezes como um pecado grave, que de fato é. Mas ele está dentro de um bojo com outros tantos, ele não está sozinho, ele está cheio ali junto ali. Lá em Levítico fala isso. A situação lá de Sodoma e Gomorra. E aqui em Romanos, nós estamos aqui num texto onde Paulo fala, olha, eles deixaram a glória de Deus, eles preferiram adorar a criatura do que o Criador. Então Deus entregou as paixões infames. E a carnalidade é isto, só que é o mal. Você não observa que pessoas usam drogas até a morte? Pessoas que vão se acabando, pessoas eram viçosas, fortes, bonitas. Você tem exemplo na própria cultura, na própria nas artes, na música. Pessoas viçosas vão se acabando nas drogas até definhar, até a morte mesmo. Obras da carne. Mas respondendo, mas voltando lá. Bom, se eu negar que o homem não nasce homossexual, eu também tenho que negar que ele não nasce adúltero. Eu tenho que negar que ele não nasce feiticeiro, não cometendo aquele ato, mas com aquela propensão para fazê-lo. Né? Como é que eu posso explicar para um rapaz de 18 anos que desde os seus 4, 5 aninhos, já entendendo-se por gente ali, ele tinha essa inclinação? Talvez não entendesse, não sabia, claro, uma criança, mas com 8 ou 7 anos, muitas vezes você olha assim, você vê uma coisa aí que não está nos conforme, nos padrões. Depois você vai ver que realmente seguiu por um caminho aí do homossexualismo. Então eu peço aos meus irmãos em Cristo que respeitem os amigos homossexuais, as moças. Trabalhei com muitos deles, não só na área de enfermagem, mas quando trabalhava em loja, recebia-os para vender calçado, que eu vendia, móveis, com todo respeito, sem piadinha, sem chacota. Né? E se tiver algum irmão em Cristo Jesus que veio desse contexto de homossexualismo, ou que queira Cristo, que queira sair, porque às vezes você vai buscar o descanso num lugar e em outro, não vai conseguir. Observe, Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Como é que eu tenho que fazer se eu não quero viver com mulher? Falando de um homem agora. Se não quer viver com mulher, não quer se casar, não quer ter filhos, não consegue se deitar com mulher, mas quer servir a Cristo. Ele vai ter que fazer o que todos temos que fazer. Marcos 8:34. Não só o homossexual, todos. Marcos, capítulo 8, verso 34. Olha o que diz a palavra. Marcos 8:34. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Aqui tem um princípio poderosíssimo para nossas vidas. Aqueles que são de Cristo, Gálatas 5:24, já crucificaram a carne com as suas paixões. Quem quer seguir a Cristo vai negar. A pessoa, ela é um adúltero, uma pessoa que não tem jeito. Ele é uma pessoa assim, alguém da noite, um boêmio. Cada mês está com a mulher, cada noite, cada dia, cada fim de semana,
é uma mulher, é uma amante aqui, uma outra amante ali, filho com um, filho com outro, aquele rolo todo. Ele vai ter que negar isso. Ele vai confessar Jesus Cristo? Sim. A salvação em Cristo é pela graça, não vem de vós, não é por obras, não vem de vós, é dom de Deus. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter que ter uma negação de mim mesmo. Vai negar a si mesmo. Uns vão negar a droga. Outros, o álcool. Outros, o jogo. Baralho, dominó, sei lá, nos cassinos da vida aí. Ou você pensa que não há pessoas viciadas em jogos de cassino, etc. Outros vão negar outras coisas. E uns vão negar isso, o homossexualismo. E como é que eu vou fazer se alguém perguntasse para mim, pastor, um rapaz chegasse e falar, eu sou homossexual e eu quero viver para Cristo? Pois viva, que o Espírito Santo te ajude. Uns vão perder os trejeitos, outros vão manter os trejeitos, alguns deles. Vai tirar aquelas pinturas, aquelas maquiagens, porque o cabelo comprido não é pecado. O pecado é o cabelo comprido em formato feminino. A mulher usar calça comprida não é pecado. O problema é que ela vai usar calça de mulher e o homem vai usar calça de homem. E assim por diante. Né? Eu não estou fazendo um estudo aprofundado aqui hoje, mas as questões de misturas que Deus condena tem um contexto que é uma sombra para algo na frente que é esclarecido. Né? Um outro dia, se Deus permitir, a gente faz um estudo sobre isso, fazendo os apontamentos correlatos. Então, se você é homossexual e quer servir a Cristo, confessa a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, e o Espírito Santo vai te ajudar. Ele que nos ajuda, ele que nos conduz a toda a verdade. Não creia em mim, creia na Bíblia. Vá para os textos que eu li, procure os textos, pode comentar no canal, respeitosamente. No meu canal tem meu e-mail, pode entrar no meu e-mail, eu respondo as suas questões, suas perguntas, e os irmãos vão estar orando. Você é cristão e tem essa tendência? Negue-se a si mesmo. Eu conheço pessoas, homossexuais, cristãos, crentes, servos de Deus, piedosos, que realmente não têm mulher, mas vivem para Cristo. Ponto. Eunucos, que se fazem por causa do reino. Tem uns que são feitos, e tem outros que são por causa do reino. Uns nascem eunucos, né? Outro dia eu explico mais sobre isso. Então ele nega-se a si mesmo. Olha, eu não gosto de mulher, mas eu quero ir para o céu. Eu não quero o lago de fogo do inferno. Eu creio em Jesus Cristo. É a sua cruz. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ou você acha aquele homem que era conquistador, que saiu com muitas mulheres e que depois ele é salvo por Jesus, não vai ser tentado? Olha lá para Judas. Para Tiago 1,14. Vamos ler, já que eu citei. Judas 1 e o verso 14. Tiago. Tiago 1 e 14. O vídeo está ficando extenso, né? Vou parar já. Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você pensa que um homem que tinha uma vida dessa devassa vai ser tentado vez por outra. E às vezes por mulheres muito lindas. E outros que bebiam, que tomavam de todas, vai negar a si mesmo, vai tomar sua cruz e seguir a Cristo. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, alguns querem ter esse descanso, mas estão indo na pessoa errada. Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Aprendei de mim, porque sou manso de espírito. Manso e humilde de espírito. Então, se você passa por essa situação, confessa a Jesus Cristo, crê no Evangelho. Né? Não fique nessa onda aí de cura gay, o psicólogo fala, tem que se aceitar, etc. Não crê na Bíblia, é um direito seu. É um direito seu. Mas o que a Bíblia diz é que tantos estes quanto os demais outros serão realmente lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Não é o plano de Deus. Depois da queda, muita coisa mudou. O homem é pecador. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Mas há uma solução. Jesus Cristo. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e que o Senhor Jesus te guarde. Nós cristãos amamos todos os irmãos, todos os homossexuais, espíritas, e apresentamos o Evangelho. Mas não podemos deixar que o mesmo Deus de amor, o mesmo Jesus Cristo, que na cruz morreu por pecadores, é o mesmo que voltará com chama de fogo
em vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho. Deus te abençoe e te guarde. Amém.